Olá, está no ar o Dia de Campo na TV, com mais novidades da pesquisa agropecuária na linguagem que você entende. O Dia de Campo na TV é uma produção da Embrapa, Informação Tecnológica. Bem, o monitoramento e o controle de pragas e doenças são técnicas fundamentais para o sistema de produção integrada de mamão, que gera frutas certificadas, saudáveis e com menos produtos químicos. Acompanhe a nossa reportagem. O mamão é cultivado em quase todo o Brasil, com destaque para os estados da Bahia, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Norte, responsáveis por cerca de 90% da produção nacional. Mas a cultura enfrenta pragas e doenças que reduzem a qualidade externa e interna do fruto, prejudicando a comercialização para mercados mais exigentes e principalmente para a exportação. E foi com o objetivo de estabelecer níveis de controle ecologicamente compatíveis com as exigências do mercado que desde 2007 a Embrapa Mandioca e Fruticultura faz o monitoramento e o controle de pragas e doenças do mamoeiro no extremo sul da Bahia. As duas técnicas são fundamentais para o sistema de produção integrada de mamão, que gera frutas certificadas, visivelmente saudáveis e com menos produtos químicos, o que leva à preservação ambiental. O trabalho de monitoramento e controle de pragas e doenças é feito nas fazendas Palmares, em Porto Seguro, Guaíra, em Prado, BS, em Teixeira de Freitas e São Benedito de Itamaraju, em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, a ADAB, e a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, a EBDA. Para a execução do manejo integrado, é necessário o conhecimento das pragas e doenças existentes na região e dos seus inimigos naturais, quantificando-se o nível de dano por meio de inspeções periódicas. Com a amostragem mínima, chega-se a dados seguros para as decisões de controle a serem tomadas. O monitoramento de pragas e doenças é um processo que faz parte do sistema de produção integrada. Esse sistema adota a filosofia de reduzir ao máximo a utilização de agroquímicos e busca a rastreabilidade da produção agrícola. O sistema de produção integrada ele é baseado no sistema de boas práticas agrícolas adotado na Europa, como é o caso do EUREP-GAP, atualmente Global Gap. Esse sistema tem como filosofia aplicar técnicas que busquem uma produção economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Então, o monitoramento integrado de pragas e doenças busca aplicar os produtos químicos quando eles são realmente necessários para o controle da praga. As principais pragas monitoradas na região são o ácaro branco, o ácaro rajado e a cochonilha. Os inimigos naturais deles são o bicho lixeiro, a joaninha e os ácaros predadores, que devem ser preservados. As doenças são o fator econômico mais importante na produção e exportação de frutos in natura de mamão. Elas podem acontecer em 3 fases: no viveiro de mudas, no campo e na pós-colheita. As doenças monitoradas pela produção integrada são podridão de fitófora, mancha de corinéspora e pinta preta, a mais danosa das 3, que pode infectar tanto as folhas como os frutos. Existem ainda as doenças de vírus, mancha anelar e meleira, cujas plantas infectadas devem ser obrigatoriamente erradicadas e levadas a local seguro para descarte. As medidas de controle geralmente recomendadas baseiam-se em práticas caras, algumas delas potencialmente agressivas ao meio ambiente, como é o caso da aplicação de fungicidas. Em certas regiões, dependendo das condições climáticas, são exigidas até 15 pulverizações ao ano para garantir um controle eficiente.
Com o monitoramento e o controle de pragas e doenças, o resultado foi uma redução de até 53% no número de aplicações, quando comparado ao sistema convencional, o que representa uma economia de R$ 438 por hectare. Os produtos eles são registrados no Ministério da Agricultura e em seguida são credenciados pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Os produtores em seguida, através de seu responsável técnico, devem utilizar esses produtos, esses agrotóxicos da maneira correta e na dosagem também permitida, recomendada. Bem, o papel do inspetor fitossanitário, os materiais necessários e como se faz o monitoramento de pragas e doenças do mamoeiro é o que você assiste agora na segunda parte da nossa reportagem. Acompanhe. Um dos instrumentos indispensáveis ao monitoramento é a ficha de amostragem criada pela equipe da Embrapa. A ficha é uma planilha eletrônica que calcula automaticamente a incidência das pragas, sem margem de erro. O formulário contém colunas com o nome de todas as pragas e doenças e é bem detalhado, o que facilita o preenchimento no campo pelo inspetor fitossanitário. Área em hectares, número de frutos no pé, número de frutos no talhão e número total de frutos afetados no talhão são algumas das informações registradas. Depois, os dados vão para o caderno ou caderneta de campo. A ficha de campo e o caderno de campo são documentos de registro da produção integrada de frutas no monitoramento de pragas e doenças do mamoeiro. A ficha de campo é uma planilha impressa que o inspetor fitossanitário leva para o campo, onde anota a presença ou ausência de pragas e inimigos naturais. O caderno de campo é uma planilha que pode ser impressa ou eletrônica, no qual esses dados são transferidos e fornece os percentuais de incidência das pragas e dos inimigos naturais, possibilitando a determinação do momento exato em que se faça o controle de determinadas pragas. O monitoramento é feito numa amostragem mínima de 30 plantas a cada 10 hectares, feito de 7 em 7 ou 10 em 10 dias, de acordo com as condições climáticas e a incidência das pragas na avaliação anterior. Foi definida como talhão uma área de até 10 hectares, ainda que as normas da produção integrada de mamão permitam talhões de até 25 hectares. O talhão deve possuir uma área uniforme, com plantas da mesma idade e variedade. Para cada talhão, se utiliza uma ficha e uma caderneta de campo. A lupa de bolso de 10x ou 10 aumentos também é essencial para que o pragueiro observe com nitidez as pragas ou a ausência delas, já que ele vai preencher a ficha com essas informações. A anotação de todos os dados colhidos é transferida para um caderno de campo eletrônico ou manual, que vai permitir ao responsável técnico ou manejador fitossanitário determinar o momento exato de se fazer o controle da praga ou doença. Nós tínhamos aqui na região apenas um inspetor fitossanitário que trabalhava com as principais pragas. Ele também recebia o nome de pragueiro. Com a intervenção da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia e EBDA, foram feitos vários treinamentos, onde, nesses treinamentos, visava o monitoramento das principais pragas e doenças do mamoeiro. Hoje, é possível se fazer uma tomada de decisão mais precisa assim que o gatilho for acionado. O monitoramento de praga e doença na cultura de mamão nos possibilitou a diminuir o número de pulverizações na lavoura. O que antes era pulverizado quinzenalmente ou por data, hoje é pulverizado numa maneira de tomada de decisão sistemática, através do monitoramento. O monitoramento nos dá essa segurança em dizer que há uma necessidade em pulverizar. O que isso significa para o produtor?
Isso significa dizer que o produtor terá menos pulverização e menor custo de produção. O que significa para o consumidor? Uma fruta com menor número de agrotóxicos, com a qualidade melhor e com a possibilidade de ter um preço menor, porque houve menor gasto. Beneficiou o meio ambiente, o consumidor e o produtor, fazendo com que o mamão se torne uma cultura, além de saudável, viável e economicamente rentável. Bem, mais informações sobre o tema de hoje, entre em contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. O telefone é o seguinte, código de área 75, o número é 3312-8048. O e-mail é saque@cnpmf.embrapa.br. O endereço do site é www.cnpmf.embrapa.br. E por hoje é só. Mas o Dia de Campo na TV volta semana que vem com mais informações sobre a pesquisa agropecuária brasileira que busca a sustentabilidade do agronegócio e da agricultura familiar. Tenha um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, está no ar o Dia de Campo na TV, com mais novidades da pesquisa agropecuária na linguagem que você entende. O Dia de Campo na TV é uma produção da Embrapa, Informação Tecnológica. Bem, o monitoramento e o controle de pragas e doenças são técnicas fundamentais para o sistema de produção integrada de mamão, que gera frutas certificadas, saudáveis e com menos produtos químicos. Acompanhe a nossa reportagem. O mamão é cultivado em quase todo o Brasil, com destaque para os estados da Bahia, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Norte, responsáveis por cerca de 90% da produção nacional. Mas a cultura enfrenta pragas e doenças que reduzem a qualidade externa e interna do fruto, prejudicando a comercialização para mercados mais exigentes e principalmente para a exportação. E foi com o objetivo de estabelecer níveis de controle ecologicamente compatíveis com as exigências do mercado que desde 2007 a Embrapa Mandioca e Fruticultura faz o monitoramento e o controle de pragas e doenças do mamoeiro no extremo sul da Bahia. As duas técnicas são fundamentais para o sistema de produção integrada de mamão, que gera frutas certificadas, visivelmente saudáveis e com menos produtos químicos, o que leva à preservação ambiental. O trabalho de monitoramento e controle de pragas e doenças é feito nas fazendas Palmares, em Porto Seguro, Guaíra, em Prado, BS, em Teixeira de Freitas e São Benedito de Itamaraju, em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, a ADAB, e a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, a EBDA. Para a execução do manejo integrado, é necessário o conhecimento das pragas e doenças existentes na região e dos seus inimigos naturais, quantificando-se o nível de dano por meio de inspeções periódicas,
com amostragem mínima, chega-se a dados seguros para as decisões de controle a serem tomadas. O monitoramento de pragas e doenças é um processo que faz parte do sistema de produção integrada. Esse sistema adota a filosofia de reduzir ao máximo a utilização de agroquímicos e busca a rastreabilidade da produção agrícola. O sistema de produção integrada ele é baseado no sistema de boas práticas agrícolas adotado na Europa, como é o caso do EUREP GAP, atualmente Global GAP. Esse sistema tem como filosofia aplicar técnicas que busquem uma produção economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Então, o monitoramento integrado de pragas e doenças busca aplicar os produtos químicos quando eles são realmente necessários para o controle da praga. As principais pragas monitoradas na região são o ácaro branco, o ácaro rajado e a cochonilha. Os inimigos naturais deles são o bicho lixeiro, a joaninha e os ácaros predadores, que devem ser preservados. As doenças são o fator econômico mais importante na produção e exportação de frutos in natura de mamão. Elas podem acontecer em 3 fases: no viveiro de mudas, no campo e na pós-colheita. As doenças monitoradas pela produção integrada são podridão de fitófora, mancha de corinéspora e pinta preta, a mais danosa das 3, que pode infectar tanto as folhas como os frutos. Existem ainda as doenças de vírus, mancha anelar e meleira, cujas plantas infectadas devem ser obrigatoriamente erradicadas e levadas a local seguro para descarte. As medidas de controle geralmente recomendadas baseiam-se em práticas caras, algumas delas potencialmente agressivas ao meio ambiente, como é o caso da aplicação de fungicidas. Em certas regiões, dependendo das condições climáticas, são exigidas até 15 pulverizações ao ano para garantir um controle eficiente. Com o monitoramento e o controle de pragas e doenças, o resultado foi uma redução de até 53% no número de aplicações, quando comparado ao sistema convencional, o que representa uma economia de R$ 438 por hectare. Os produtos eles são registrados no Ministério da Agricultura e em seguida são credenciados pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Os produtores em seguida, através de seu responsável técnico, devem utilizar esses produtos, esses agrotóxicos da maneira correta e na dosagem também permitida, recomendada. Feito de 7 em 7 ou 10 em 10 dias, de acordo com as condições climáticas e a incidência das pragas na avaliação anterior. Foi definida como talhão uma área de até 10 hectares, ainda que as normas da produção integrada de mamão permitam talhões de até 25 hectares. O talhão deve possuir uma área uniforme, com plantas da mesma idade e variedade. Para cada talhão, se utiliza uma ficha e uma caderneta de campo. A lupa de bolso de 10x ou 10 aumentos também é essencial para que o pragueiro observe com nitidez as pragas ou a ausência delas, já que ele vai preencher a ficha com essas informações. A anotação de todos os dados colhidos é transferida para um caderno de campo eletrônico ou manual, que vai permitir ao responsável técnico ou manejador fitossanitário determinar o momento exato de se fazer o controle da praga ou doença. Nós tínhamos aqui na região apenas um inspetor fitossanitário que trabalhava com as principais pragas. Ele também recebia o nome de pragueiro. Com a intervenção da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia e EBDA, foram feitos vários treinamentos, onde, nesses treinamentos, visava o monitoramento das principais pragas e doenças do mamoeiro. Hoje, é possível se fazer uma tomada de decisão mais precisa assim que o gatilho for acionado. O monitoramento de praga e doença na cultura de mamão
nos possibilitou a diminuir o número de pulverizações na lavoura. O que antes era pulverizado quinzenalmente. Bem, o papel do inspetor fitossanitário, os materiais necessários e como se faz o monitoramento de pragas e doenças do mamoeiro é o que você assiste agora na segunda parte da nossa reportagem. Acompanhe. Um dos instrumentos indispensáveis ao monitoramento é a ficha de amostragem criada pela equipe da Embrapa. A ficha é uma planilha eletrônica que calcula automaticamente a incidência das pragas, sem margem de erro. O formulário contém colunas com o nome de todas as pragas e doenças e é bem detalhado, o que facilita o preenchimento no campo pelo inspetor fitossanitário. Área em hectares, número de frutos no pé, número de frutos no talhão e número total de frutos afetados no talhão são algumas das informações registradas. Depois, os dados vão para o caderno ou caderneta de campo. A ficha de campo e o caderno de campo são documentos de registro da produção integrada de frutas no monitoramento de pragas e doenças do mamoeiro. A ficha de campo é uma planilha impressa que o inspetor fitossanitário leva para o campo, onde anota a presença ou ausência de pragas e inimigos naturais. O caderno de campo é uma planilha que pode ser impressa ou eletrônica, no qual esses dados são transferidos e fornece os percentuais de incidência das pragas e dos inimigos naturais, possibilitando a determinação do momento exato em que se faça o controle de determinadas pragas. O monitoramento é feito numa amostragem mínima de 30 plantas a cada 10 hectares,